Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias 18. Jeremias 18. Palavra bem conhecida da igreja, do povo de Deus, que fala a respeito do vaso e oleiro. Todos encontraram? Amém. Vamos esperar que todos se encontrem. O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro com a casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Feche seus olhos, Senhor. Queremos, Pai, que este momento seja um momento de comunhão do Teu Santo Espírito com o nosso espírito, com o nosso coração, com o nosso entendimento. Então que Tu venhas, Senhor, a falar segundo a necessidade, Senhor, segundo a carência de cada coração que está ouvindo esta palavra. Abençoa, nós te pedimos, Senhor. Fala no profundo, fala no escondido, Senhor. E supre cada necessidade, Pai, daqueles que te amam, que confiam e esperam no Senhor. Assim te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode sentar, meus irmãos. Essa palavra me lembra, né? A condição em que o homem foi feito: do barro, do pó da terra, né? Não é de descendência animal, mas é divina. E eu digo que é divina porque o Senhor nos fez o ser humano com as suas próprias mãos e depois ainda soprou o fôlego de vida, né? E aí a gente pode até perguntar assim: por que a fúria é tão grande do maligno contra as nossas vidas? E é esse o motivo, né? Por causa do amor que ele viu que Deus tinha pela criação que ele estava realizando naquele momento, né? Quando Satanás viu aquilo, ele já ficou enfurecido, já ficou cheio de inveja. Por quê? Porque Deus, quando fez o ser humano, fez de uma maneira diferente. Mas isso a gente vai aprofundar daqui a pouco. Mas nessa passagem, né, aqui, quando Deus fala para o profeta Jeremias, ó, levanta, dispõe-te e vai à casa do oleiro, desce à casa do oleiro. Eu recentemente precisei ajudar o meu filho Miguel a fazer um trabalho da escola e usava argila. E eu sei que Deus vai trabalhando na vida do pregador, isso em todo pregador, com todos os pregadores, né? Deus vai trabalhando e dando exemplos daquilo que Deus quer falar com a sua igreja. E aqui com o profeta não foi diferente, né? Ele pega e fala assim: ó, profeta, vai, levanta, fica de pé, né? Vamos trabalhar, né? Deus no chão, vamos trabalhar. Vai e desce a casa do oleiro. Desce lá onde tem a água, onde tem a lama. Desce lá onde tem a argila e vai ver o oleiro trabalhando, que lá eu vou falar com você. Às vezes a gente não entende o que eu estou fazendo nesse lugar, o que Deus quer comigo nesse lugar, e de repente Deus quer falar conosco. Né? A gente não entende muitas vezes, né, o que eu estou fazendo aqui, mas de repente Deus quer falar conosco. Né? E Deus
Deus pode usar um trabalhador braçal para falar conosco. Veja, a condição daquele profeta muito usado pelo Senhor, né? Mas o Senhor fala assim, ó, vai lá, é como aquela passagem que diz, vai ter com as formigas, né? Aí de repente ninguém estava dando nada por aquele oleiro, mas Deus queria usar aquele oleiro para mostrar, para dar exemplos para o profeta. E é interessante porque ele percebe que o oleiro, ele está ali moldando o vaso e de repente, por um acidente, o vaso se quebra. Aconteceu isso comigo. Eu estava perto do vaso grande, né, mais ou menos dessa altura, da altura dessa caixa aqui, e ele, um vaso redondo grande assim, e ele, por um acidente, ele quebrou. E eu olhei para aquele vaso, olhei para aquela planta que estava no vaso, e senti no meu coração um desejo de consertar o vaso, ao invés... Eu lembrei da argila, naquele momento, né? Eu lembrei da argila e falei assim, eu quero consertar esse vaso. É um desafio, né? Eu me desafiei naquele momento, e eu acho que até pelo próprio Espírito do Senhor. Eu falei, eu quero consertar esse vaso. E aí eu peguei, primeiro eu aprendi como mexer com a argila, né? Molha a mão com a água, eu ajudei lá meu filho a mexer, a fazer o trabalho dele, né? E aprendi que tinha que molhar a mão com a água, ir mexendo ali com a argila e tal. Eu aprendi a fazer, e aí depois que ele fez o trabalho dele, o que sobrou de argila, eu trouxe para consertar o vaso. E eu peguei e fiz ali uns macarrãozinhos assim, e fui passando em volta do vaso. O vaso quebrou em 4 partes, né? Então, da boca do vaso assim, vamos supor que 30% dele quebrou. E aí quebrou em 4 partes. E eu fui passando esse macarrãozinho nas laterais, né? E fui encostando na parte que estava do vaso já, e fui colando ali, e ele foi se moldando. E quando eu estava na última parte, soltou ele inteiro, caiu tudo. Aí lá fui eu de novo, e conforme eu ia mexendo, conforme eu fui mexendo naquele vaso, eu lembrei dessa passagem. E ali o Senhor começou a me mostrar o quanto é difícil você refazer um vaso. Sabe, eu achei que ia ser simples, eu achei que ia ser fácil, né? Até eu achei assim, né? Poxa vida, é muito mais rápido, né? Você ir lá comprar um outro vaso e acabar com essa história. Mas ali naquele vaso estava começando a sair umas florzinhas brancas, do tipo copo de leite, e eu não queria perder aquelas flores. Eu não queria, eu sei o quanto, porque assim, né? Na minha infância, acho que eu não vou saber falar a idade certa, mas vamos chutar uns 14 anos, 13 anos. Lá na Serra da Cantareira, a gente construindo um muro, meu pai queria construir um muro de pedra, então a gente subia no alto da montanha lá, pegava uns pedras, colocava no carro e descia com o carro para fazer o muro, né, de pedra. E tinha que também, meu pai também queria colocar coqueiros tudo em volta desse muro, né, protegendo o muro, colocar coqueiros, os coqueiros grandes, já altos, a gente pegava no meio da mata e trazia os coqueiros, arrastando no carro. E para tirar o coqueiro, aí você pega assim, vamos supor que ele é dessa grossura, né? Então você vai pegar mais ou menos o dobro dele, né? Cavar tudo em volta assim, para poder tirar o coqueiro com um torrão. E normalmente as raízes, né? A raiz do coqueiro ela é toda espalhada assim, mas tem uma raiz que ela vai reto, e essa raiz você tem que tirar com terra. Então é um desafio, né? E eu sei que toda vez que vai mexer com planta, para transplantar, é sofrimento para a planta. É sofrimento para quem vai fazer, mas também é sofrimento para a planta, porque a planta vai mudar de lugar, vai mudar a posição do que o sol incide na planta, tem uma outra, ela vai para um outro ambiente, e às vezes com todo esse cuidado que você tira essa terra, que você não machuca a raiz, ainda assim corre o risco da planta morrer. Então assim, eu não queria que aquela planta, eu não queria perder a planta, então eu falei, eu não vou comprar um vaso, é mais fácil comprar um vaso, tirar e colocar lá e está tudo bem, né? Se morrer, morreu, põe outra, não sei o quê. Mas eu não pensei assim, não queria no meu coração, não queria fazer isso com essa planta e com esse vaso. E meus irmãos, aí depois que eu consegui
restaurar o vaso, ficou bonito, né? Eu nem falei, puxa vida, olha como fica bom, mas foi sofrido restaurar, não foi fácil não. E eu falei, olha aqui, ficou bom, agora eu vou ter que esperar uns 3 dias para secar. Vou deixar ele aí, secando e tal, essa argila vai grudar, vai dar tudo certo. E hoje, eu cheguei perto do vaso, eu acho que eu nem encostei nele e blum, caiu tudo. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não é fácil você restaurar. E aqui, né, quando o vaso está na mão do oleiro, sabe, quando nós estamos na mão do nosso Deus, Ele faz milagre. Às vezes você olha para alguém que está do seu lado e fala, para essa pessoa não tem jeito, mas eu vou te dizer que para o oleiro tem jeito. Glória a Deus. Sabe? Às vezes você fala assim, essa pessoa, eu não sinto mais confiança, perdi a confiança, perdi a esperança, perdi o amor, não tem mais jeito. Mas eu vou te dizer que para o oleiro, sabe, nada é impossível. Glória a Deus. E aqui, o próprio Deus fala para o profeta assim, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Né? Ó povo de Deus. Quando ele fala ó casa de Israel, eu vou traduzir ó povo de Deus. Esse Senhor, Ele pode nos mudar, Ele pode nos transformar, Ele pode nos restaurar. Amém? Mesmo que você esteja quebradinho, esse Deus pode fazer um milagre. Glória a Deus. Mas Deus, eu vou falar assim, né? Com o seu povo, Deus, Ele pode restaurar, e Ele restaura. Mas seria muito mais fácil se não precisasse de restauração. Mas tem situações que já foram, né? Não tem mais jeito, e aí o vaso quebrou, é necessário restaurar. E nós temos coisas nas nossas vidas que nós devemos ter cuidado para que não quebre, para que não necessite de restauração, porque a restauração ela é dolorida, ela é custosa, ela é difícil. Né? Tem muita gente que acha, eu vou lá, eu compro outro e acabou, eu tenho dinheiro suficiente para isso, para mim. Mas tem coisas na vida da gente que não é simplesmente ir lá e pegar outro. Não é tão simples assim. E eu digo isso para os irmãos, porque também chegou aos meus ouvidos, enquanto eu estava nesse processo de restauração do vaso, tentando não perder a minha florzinha, a minha plantinha lá. Também chegou aos meus ouvidos que muitos casamentos estão sendo destruídos agora na pandemia. Um aumento, né, de divórcio, de separação muito grande. Aí eu procurei saber como é que estavam esses índices, né? Peguei lá na revista Isto É, do dia 22 de julho. Olha só o que está escrito lá. Houve crescimento de maio para junho em 24 estados brasileiros, especialmente no Amazonas, 133%, Piauí, 122%, Pernambuco, 80%, Maranhão, 79%, Acre, 71%, Rio de Janeiro, 55%, Bahia, 50%. Segundo o levantamento, apenas 3 unidades federativas não viram crescimento nesse período: Amapá, Mato Grosso e Rondônia. Desta forma, atos de divórcios consensuais e que não envolvam menores passaram a ser resolvidos de forma mais prática e rápida, sem a necessidade de deslocamentos ou encontros entre as partes, ao mesmo tempo ou em momentos distintos, utilizando inclusive o aparelho celular. Veja que as pessoas, né, por causa da pandemia, nós temos aqui esse crescimento que é assustador, esses índices, né, 133%, 122%, muita coisa. E o que aconteceu? Março e abril estava fechado os cartórios, não dava para fazer separação, não tinha movimento, né? E quando voltou em maio e junho, já voltou nessa condição de crescimento. E assim, voltou para divórcios simples, que não tem filhos. Esse crescimento que está apontado aqui é para casos que não têm filhos, porque nos casos que tem filhos ainda não se podia fazer.
né? Porque aí a judicial é demorado. Mas eles facilitaram, e com essa facilidade, né, juntou a facilidade com as condições de convivência, né, dentro ali um tempo maior de convivência entre marido e mulher, de tal maneira que um não está mais suportando o outro. As pessoas, né, os casais não estavam se suportando. Aqui diz assim, que convivência do casal com muitas responsabilidades conjuntas e com a educação de filhos, questões financeiras e pessoais, chegou o momento da divisão de tarefas e não de pagar para ser feito. Olha, vamos ver uma situação aqui, né? Como era antes? Os dois trabalhavam e eles conviviam muito provavelmente mais à noite, vamos dizer assim. Mas, para cuidar do filho, mandava para a escola, pagava para cuidar do filho. Para limpar a casa, contratava alguém que limpava a casa. Mas quando chegou o momento que você não pode contratar ninguém para limpar a casa, né, por causa da pandemia, que a pessoa não vem, né, a pessoa não pode vir, tem a situação em que a pessoa não pode vir, e tem a situação que alguém de casa fala assim, ó, eu não quero que venha ninguém, né, porque eu não quero correr risco de pegar o vírus, o coronavírus. Então, obrigado, José. Então a gente vê que chegou o momento de cada um assumir, né, um pedacinho da responsabilidade da convivência de casal. E esse assumir um pouquinho da responsabilidade é assim, né? Vamos pensar, os dois trabalham e os dois têm responsabilidade. Se os dois estão trabalhando no home office dentro de casa, né, tem a tarefa de casa que precisa ser feita, tem as tarefas dos filhos que precisam ser feitas, né, tem que cuidar do filho, o filho está preso também ali dentro daquele ambiente onde ele não pode sair para brincar, não pode ir para o parque, e quando está na escola tem a quadra para correr, tem bastante os amiguinhos para brincar, então tem uma grande facilidade dele poder soltar essa energia que estava presa, né? E dentro de casa o filho começa a dar trabalho, né? Dá trabalho porque está com toda aquela energia e não tem para onde sair, não pode sair, não pode dissipar aquela energia, então começa a demandar, pai brinca comigo, mãe brinca comigo, né? E os dois precisam trabalhar. Então dentro dessa condição, uma coisa essencial para se evitar esse número de divórcios, que é conversar, né? Dividir tarefas, né? Faz aí, cadê a janta? Cadê o almoço? Né? Não, o que eu posso, deveria ser diferente. O que você quer ajuda? O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? Sabe, num papel colaborativo, para que o vaso não se trinque, não se rache. Um papel colaborativo, né? Um papel assim, mais de eis-me aqui, eu estou aqui e eu quero participar. Vamos combinar, ó, de tal hora a tal hora você fica com a filha, com o filho, né? De tal hora a tal hora eu fico, enquanto você trabalha nesse período e eu trabalho no outro período. Então, faltou, eu acho que tem faltado a comunicação, a presença, sabe, de Deus. Quando eu falo a presença de Deus, né, eu digo assim, tem uma passagem que fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o verbo? É a palavra. O que é a palavra? Jesus falou assim, que Ele é a palavra, Ele é o verbo, Jesus é. Então faltou Deus. Por quê? Porque faltou a palavra do Senhor ali dentro daquela casa, dentro daquele lar, dentro daquela família, faltou a palavra do Senhor, faltou Deus ali dentro. A ausência de Deus faz com que os relacionamentos eles se dissipem, eles virem como nada, né? Dá a impressão que as pessoas trocam de esposa como troca de roupa, é coisa mais simples, não dá certo, não quer saber mais e está tudo bem. E não é tão simples assim, meus irmãos. É complicado. Sabe, quando a gente se une, a palavra diz que os dois se tornam um. Não é? É uma só carne, diz o Senhor. Né?
Então, quando os dois se tornam uma só carne, para você separar isso é doloroso. Sabe o vaso que eu falei para os irmãos ali, que estava complicado de juntar, né? Então, por quê? Porque é doloroso, é difícil de você tirar, principalmente se ainda, além de tudo, ainda tiver filho. A pessoa pensa que acaba e não acaba. Né? Teve uma consulta, um advogado recentemente, o advogado falou assim: não existe ex-sogra. Não dá para falar ex-sogra, não existe ex-sogra. Né? Então, a gente precisa ter cuidado para que a gente não perca a bênção do Senhor. Né? Porque a presença do Senhor, ela é importante nas nossas vidas, e quando existe esse rompimento, sabe, de separação de marido e mulher, as tentações, o maligno vem com tentações que vai tentar tirar você da presença do Senhor. E quando eu falo, e essa mensagem ela é dirigida para os irmãos da igreja, sabe, só para aqueles que são de Deus, porque dentro desses índices tem muito, né? Chegou a notícia, para você ver, na mesma semana chegou a notícia para mim, que uma psicóloga cristã estava assustada com a quantidade de divórcios de irmãos que tem Deus, tem a palavra de Deus, tem Deus dentro da sua casa, mas o que está acontecendo? Para que isso ocorra, o que está acontecendo? Olha, Gênesis 2,7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas e o fôlego da vida, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Depois disso, em 2,18 diz: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. De quem foi o plano de nós nos unirmos? A palavra diz que não, Deus olhou e falou assim: não é bom que o homem esteja só. Deus não quis que o homem ficasse só. E o que Deus quis? Que tivesse um casamento. Fez a mulher. Falou assim: eu vou fazer uma ajudadora. Deus fez uma ajudadora, não uma atrapalhadora. Deus fez uma ajudadora. Então a mulher que conhece a palavra do Senhor, ela vai se colocar na posição de ajudar. Sabe? Eu estou aqui como sua ajudadora nos planos que Deus coloca no teu coração. Né? Quando fala de submissão, quando a palavra fala de submissão para a mulher, não é de escravatura, é de estar debaixo da missão do homem. Sabe? O homem tem uma missão e Deus o coloca como cabeça daquela família, daquele lar, como responsável, como protetor. Deus o coloca daquela maneira, e a mulher é ajudadora. Sabe? Eles estão ali lado a lado um do outro e colaborando, mas o homem também pode ajudar a mulher. Né? Quando ele percebe que está pesado o fardo, vamos ajudar. Porque, meus irmãos, aqueles que têm os cabelos brancos como eu, né, lembram que no começo, né, num tempo da nossa infância, a mulher não trabalhava. Quem trabalhava era só o homem. E a mulher cuidava da casa, cuidava dos filhos. Né? Então, quando a gente... Era diferente. Cada um tinha o seu papel distinto. Né? O homem sustentava a casa e a mulher cuidava da casa, né, e dos filhos. Então, a mulher conseguia fazer todo aquele papel numa condição mais tranquila. Né? E, de repente, tudo mudou e a mulher passou a trabalhar. E é a lei da oferta e da procura, né? Quando você tem mais mão de obra, cai o valor do salário. Então, com certeza, caiu o valor que se era pago para os homens, e a partir desse momento, como tinha mais mão de obra das mulheres também, né? Mais concorrência, a partir desse momento, o salário da família, né? Se alguém quisesse manter a sua família somente com o homem trabalhando, já não dava mais, precisava da mulher também trabalhando. Então, para aquele mesmo salário, precisavam os dois estar trabalhando. E aí entra uma condição muito complicada, porque, e agora, quem cuida da casa? Quem cuida dos filhos?
Então a sociedade ela tá se movimentando para uma situação, para uma condição que vai ficando cada vez mais complicado para o relacionamento entre marido e mulher. Como assim? A impressão que dá é que o mundo está tendendo a acabar com a condição de relacionamento, de casamento. Ou seja, o mundo, né, esse mundo que jaz no maligno, a tendência desse mundo jaz no maligno é: eu vou fazer eu planejo de tal maneira que lá no futuro as coisas não estejam do jeito que Deus planejou, né? Esse mundo que está no maligno, a tendência dele é tirar aquela palavra inicial de Deus e desvirtuar a situação, sabe, para um caminho que nós não sabemos aonde vai chegar. Nós não sabemos onde vai chegar. Mas a gente tem visto os frutos disso. E eu vou dizer para os irmãos, os frutos não são bons. Não são bons. Não são bons. A sociedade está cada vez mais se perdendo. E Deus, na sua graça, na sua misericórdia, né, Ele fala assim: portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, e vai se apegar à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, os dois sendo uma só carne, a gente precisa ter a calma que estava falando aqui no louvor. Sabe a calma que estava falando no louvor? Calma para resolver as coisas. A gente está mal acostumado, porque tudo é na hora, sabe? Você quer uma comida, você vai lá, pede, daqui a pouco, em, 5 minutos chega a comida. A comida é boa? É boa, mas não é uma comida que ela está pré-pronta para ela chegar em 5 minutos para você. Né? Tem situações que a pessoa faz, congela, deixa semi-pronta, congela, e quando você pede, põe no micro-ondas e manda te entregar. Essa comida é boa? Não é melhor uma comida que ela é feita com amor, com carinho, ela demora, né? Dá aquela fominha, e quando você come com satisfação, com alegria. Então, meus irmãos, as coisas que são... Nós estamos numa sociedade, num momento da sociedade, que as coisas parecem que tem que ser tudo imediato. Sabe, houve uma desavença, tudo bem, houve uma desavença. Se você esperar um pouquinho, pode ser que a situação ela vai abrandando, aí você acaba descobrindo que você fala assim: puxa, eu que fui culpado, eu que nem percebi, eu que provoquei essa confusão, essa briga, né? E eu vou lá e vou pedir perdão, eu vou me desculpar, eu vou me consertar. A palavra fala para nós que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Diz também assim, ó, diz também: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou dizer para os irmãos: família, plano de Deus. Então nós que somos de Deus, devemos defender os planos de Deus. Devemos defender a nossa família, devemos defender a nossa casa. Sabe, se está tumultuado, vamos buscar um jeito de resolver, para que não chegue a ponto do vaso quebrar. Porque é mais complicado com o vaso quebrado depois. Não é mais simples. A gente pensa, não, resolve fácil. Não, as coisas não se resolvem. Quando a palavra diz que Deus uniu, não separe o homem, vamos nos esforçar ao máximo para que isso não aconteça. Porque depois que acontece, aí é muito ruim. Não é bom. E a palavra também diz: não é bom que o homem esteja só. E tem gente que está querendo ficar só. Não, eu vou viver só, eu quero viver só. Mas não é o plano de Deus para a tua vida que você viva só. Quando você fala: vou viver só, você vai passar para um ponto de lutar contra a vontade de Deus. E aí é ruim. Aí a gente sofre. Aí não é bom. Não é bom. Meus irmãos, eu vou dizer para os irmãos que a palavra desta manhã, eu acredito, de tudo que Deus colocou no meu coração, eu deveria levar umas 3 horas mais ou menos para pregar. No primeiro louvor de hoje, é o Deus da aliança.
Deus de aliança. E nós usamos a aliança, sabe? E Deus não desiste da aliança. E essa aliança que nós temos, nós também devemos defendê-la com unhas e dentes e não desistir da aliança. Não desista da aliança. Esse é o recado de Deus para nós. Eu vou resumir porque se os irmãos vissem a quantidade de informações que eu tenho aqui, e eu não comecei a pregar ainda. Eu comecei a falar de casamento, de relacionamento, e não comecei a pregar ainda, sabe? Tudo aquilo que tem de palavra para ser dita a respeito de família, a respeito de defender, sabe? Porque, meus irmãos, quando o pai sai, o provedor sai, mesmo que ele fale assim, ó, eu vou continuar provendo, a sua família está descoberta da condição de defesa. O homem, ele não é só provedor, ele também defende, ele também é o defensor. Então você colocou em risco, sabe, a sua casa. Porque quando Deus nos deu os nossos filhos, né, Deus nos dá, e é assim, né, a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. São herança do Senhor. Então, e herança a gente recebe trabalhando? Não. Herança a gente recebe de graça, né? Só que vai chegar o tempo que Deus vai falar assim, ó, dá conta dos teus filhos, que eu coloquei nas tuas mãos, da tua herança, dá conta da tua herança. Como vai ser esse encontro nosso com Deus, quando Ele fala, dá conta da tua herança? Às vezes a gente fica pensando na vida atual, mas Deus tem a vida eterna para nós. Então, vamos fazer de tal maneira, sabe, que vamos ter calma e defender a nossa aliança, sabe, a aliança com aquela pessoa que Deus colocou no nosso caminho. Vamos defender essa aliança com muita paciência, com muita tranquilidade, não tente, porque os relacionamentos antigos eles duravam. Por quê? Porque não existia essa condição, essa facilidade de divórcio, separação, né? Então eles duravam bastante. E por que duravam bastante? Porque não existiam crises do mesmo jeito que nós passamos por crises? Sim, existiam as crises, mas tinha que conviver. Então, com o tempo, as coisas iam se acertando. E as coisas vão se acertando com o tempo. Então, como diz aquele louvor, espera só mais um pouquinho. Vai com calma. Defenda a tua aliança. Não deixe o inimigo, sabe, adentrar na tua casa e te tirar da posição em que Deus te quer dentro do teu lar, de pai, de provedor, né, de mãe, de cuidadora. Não deixe, de ajudadora. Não deixe que o inimigo consiga desviar o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Não permita que isso aconteça. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá para 1 Coríntios. Vamos fazer a nossa ceia rapidinho. 1 Coríntios 11. E aqui nós vamos hoje confirmar a aliança, né? A confirmação da aliança que nós temos com o nosso Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Meus irmãos, vamos agora para um louvor, enquanto os irmãos se servem, e depois a gente volta para a ceia.